Bom dia, presidente Almir Vieira. Em seu nome, cumprimento toda a mesa diretora. Bom dia, vereador Jovino, líder do governo. Em seu nome, cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Agradeço, primeiro, a sensibilidade, presidente, de ter alterado o horário da sessão pelo compromisso que mais tarde eu tenho junto à capital. Muito obrigado. Agradeço a todos os vereadores também pela sensibilidade. Desde 2008, e num outro evento que a gente teve de enchente e enxurradas em Blumenau, Blumenau não passava por um período de tanta turbidez no rio Itajaiaçu. O que é a turbidez? A turbidez é a intensidade de luz, né, perante a água do rio Itajaiaçu, que é o maior responsável pela captação de Blumenau, que é na ETA 2 e na ETA 1. A ETA 2 é responsável por 70% de captação, tratamento e distribuição do município de Blumenau de água. Desde o dia 5 de dezembro, a gente teve até o dia 23 de fevereiro, 7 eventos de turbidez. A gente chegou ao nível de mais de 3.000 de turbidez. Qual é o nível que a ETA 2 trabalha durante todo o período? É 100, 150, abaixo de 100, essa medição de turbidez. A turbidez nada mais é que a sujeira, o lodo, o que contamina a água na captação. A gente teve dia 5 de dezembro, 4 de janeiro, 13, 18, e todos esses níveis de turbidez não foi chuva ocasionada no município. Em 2008, por exemplo, a gente nem teve um nível de turbidez tão alto. Por quê? Porque a chuva caiu aqui, a tragédia foi aqui, e quem saiu prejudicado com isso foi Gaspar, Ilhota, e atingindo até Itajaí e todo o litoral que capta a água do rio Itajaiaçu. Então, a gente teve esse nível de turbidez vindo desde Rio do Sul, não só do Vale, mas do Alto Vale, até nas chuvas que caíram em Petrolândia, tudo isso, os mananciais que caem no rio Itajaiaçu acabam prejudicando a nossa captação. Rio do Sul registrou no mês de janeiro 6.000 de turbidez. Isso não tem quase nem água, é praticamente um lodo. Então, infelizmente, a gente passou por esse período, prejudicou muito as famílias de Blumenau, a gente sabe disso, a gente sabe que o SAMAI precisa de investimento, e isso, aqui eu quero agradecer à Câmara de Vereadores, que se prontificou em aprovar o financiamento do município, para daí sim a gente conseguir fazer uma nova captação, uma nova estação de tratamento. Vereador Ito, vereador Jovino, que já foram funcionários da autarquia, sabe o compromisso que cada funcionário tem lá, o compromisso de levar uma água de qualidade para cada cidadão blumenauense. A gente tem que lembrar que a nossa ETA 2 tem mais de 50 anos. O último grande investimento que o SAMAI fez no município de Blumenau, que teve, foi a ETA 3, que até 2029 ainda a gente vai estar pagando o financiamento da ETA 3. Foi a grande obra montante que foi feita porque o bairro do Garcia, o Grande Garcia, tinha muita dificuldade de abastecimento. Então, foi lá em 1996, 97, que foi a última grande obra do SAMAI. Claro que tivemos investimento em tubulação nos outros períodos, no governo do Napoleão, a ETA compacta, o primeiro reservatório grande, depois de muito tempo, que foi na região da Mariana, que é lá perto do Caique da Itopava Central. Mas depois disso não teve grandes investimentos. A partir de 2018, a gente começou a fazer grandes investimentos. Planejar. Não adiantaria fazer uma ETA sem ter recurso, uma captação nova sem ter recurso. O prefeito teve que buscar esse recurso, teve que buscar o poder de endividamento do município, para daí sim, captando esse recurso, fazer uma nova estação de tratamento e uma nova captação de tratamento de água. E o que foi feito durante esse período? Foi feito mais de 20 quilômetros de rede nova, foi feito os reservatórios, o vereador Almir sabe e acompanhou o reservatório da Fortaleza. Infelizmente, tivemos vários problemas com a empresa contratada, que faz parte do processo licitatório. Se a empresa ganhou e não condiziu, a gente teve que romper o contrato, danificou ali, o vereador Gilson muito bem cobrou também naquela época o reservatório da Fortaleza. Então, com o reservatório da Rua dos Caçadores, cobrança do vereador Adriano de muito tempo, que o pessoal do bairro da Velha sofria com falta, principalmente no verão, amenizou. O reservatório da Fortaleza, também de 3 milhões de litros, amenizou o problema da Fortaleza, e o reservatório da Itopavazinha.
Mas não adianta só fazer os reservatórios se não tiver interligação entre todos os reservatórios. Não adianta eu só beneficiar a região da Fortaleza e esquecer da Itopavazinha. Então, toda essa ligação, toda essa rede ainda está sendo produzida, ainda está sendo executada. Por exemplo, agora na Gustavo Zimmermann. Essa interligação da Guilherme Scharf, Gustavo Zimmermann, Pedro Zimmermann, a Guilherme Scharf que vai ligar na Samuel Morse e fazer todo esse sistema de interligação, que se der um problema na Fortaleza, eu posso pegar água da Itopavazinha, se o reservatório estiver cheio, e mandar para a Fortaleza. Antes não existia. Então, a gente foi programando, fazendo a gestão de montar os reservatórios em locais específicos, fazer essa interligação de rede, que ainda falta, parte dela, principalmente na Frederico Yentz, Gustavo Zimmermann e também na Guilherme Scharf, fazer toda essa interligação de rede, e daí sim, foi o tempo do prefeito conseguir, o prefeito Maria Regina, conseguir esse financiamento, com a ajuda de todos os vereadores aqui, isso tem que reconhecer que a casa é muito parceira do município e da autarquia, conseguir fazer isso, fazer esse financiamento e começar a fazer os grandes investimentos do SAMAI. Por exemplo, em recurso próprio, a gente está fazendo investimento na ETA 4 da Vila Itopava. Foi adquirido já uma ETA compacta com 15 litros por segundo para atender toda aquela região. A ETA lá estava sucateada, a ETA 4, e assim a gente já adquiriu. Em dezembro ela começa a operar. Além dos reservatórios da Caçadores, Fortaleza, Itopavazinha e toda a rede, foi investido mais de 14 milhões de reais. Foi feito mais de 60 pontos de telemetria, que dá a garantia da gente tomar medidas antes. Quando tem um vazamento, em qual rua tem um vazamento, a gente tem que avançar muito nisso ainda. Avançar também em trocar as redes, que são velhas. Por isso tem tanto rompimento de rede, quanto a imprensa e os vereadores cobram da gente, por que rompe tanta rede? Porque é material antigo, é material que está ali enterrado há 50 anos. Que era de ferro fundido, foi enferrujando. Vou dar um exemplo da Rua São José, que foi pavimentada há pouco tempo, foi passado a massa asfáltica. Essa tubulação ali era de ferro fundido e passava no meio da rua. Foi colocado uma rede em cada lado. Toda essa programação de troca de rede, interligação, foi tecnicamente estruturada, obrigado, vereador, foi tecnicamente estruturada para chegar no investimento da captação nova e também da revitalização das ETAs. E não estou falando só da ETA 2, mas da ETA 3 e da ETA 1 também. Só a captação, que o TR está pronto, está fase final de orçamento, vai ser licitada no próximo mês, até o mês de abril, que é o financiamento do Fomplata. Só a captação nova ali no Rio Itajaiaçu, que é atrás do SAMAI, que não vai mais ser lá na subestação da Celesc, é uma obra de mais de 45 milhões de reais. O que essa obra vai ajudar? Por exemplo, o vereador Carlos Wagner, na turbidez da água. Vai ter mais de um nível de captação. Vai quebrar as partículas de sujeira da água. Mas, fora isso, vamos esperar mais 1 ano e meio, 18 meses, para daí sim a obra ser licitada e ficar pronta? Não. Não, vereador, a gente já está fazendo outras ações. Não é a curto, mas é a médio prazo. O vereador Jovino, que conhece, o vereador Ito, principalmente, que já trabalharam lá, o vereador Gilson, que já visitou a ETA também, conhece que uma ala da ETA 2 não tem desarenador, não tem as placas que faz a decantação, só a ala sul. Então, todo esse investimento agora, todo esse termo de referência já está pronto, já está no setor de compras, para comprar todas essas placas, trocar as placas da ala sul e incluir as placas na ala norte. Isso também ajuda na turbidez da água, porque quando a água suja chega dentro da ETA, essas partículas têm que ser quebradas, e não adianta só com produto químico. Tem que fazer a quebra delas para daí sim a sujeira baixar e a gente conseguir tratar a água. E além disso, só no início desse ano, nesses 2 primeiros meses, a gente instalou 4 boosters novos, que é os pressurizadores, principalmente na região norte e na região da Fortaleza. A Fortaleza Alta sofreu muito, principalmente nesse período de turbidez, principalmente a Itopava Central, Itopavazinha e Fortaleza Alta. Foi um grande prejuízo ali para a comunidade, e com certeza nem eu e nenhum funcionário do SAMAI trabalha para não alcançar água e não fazer um serviço de qualidade. Aqui eu tenho que reconhecer a dedicação, a parceria, o trabalho de cada funcionário do SAMAI. Então, só da captação
e nova revitalização da ETA, vai ser mais de 200 milhões de reais investido no SAMAI, para assim cuidar melhor das pessoas, levar um serviço de qualidade. Além disso, mais um reservatório na região da Itopava Norte, que é a região que mais cresce das Itopavas, mais um reservatório ali de 2 milhões de litros. Reservatório e a rede de distribuição, a nova tubulação, está com um orçamento prévio de 10 milhões de reais. Vamos instalar mais 90 pontos de telemetria e macromedidores, onde a gente pode antecipar, saber qual é a rua que está exatamente vazando, qual é a rua que vai prejudicar, qual região que vai ser prejudicada com a falta desse abastecimento ou com o rompimento dessa rede. É a tecnologia sendo colocada a nível de água e para dar a resposta mais rápida para a comunidade. Além disso, temos mais 5 quilômetros de rede para ser feita novas nesse ano. A BR-470, a Pedro Zimmermann, Gustavo Zimmermann, Guilherme Schaff, Samuel Morse e Ricardo Georg. Vereadores, seria isso. Presidente, seria isso que eu tenho. Todos os investimentos, vai passar mais de 200 milhões de reais nesse período que o SAMAI aqui está, até o 2024. São esses investimentos, pensando nas pessoas, cuidando das pessoas e pensando no futuro do município de Blumenau. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência pode permanecer aí. Se tiver algum vereador que deseja fazer alguma pergunta, será aberto agora, conforme o regimento interno. O vereador terá 1 minuto para fazer a sua pergunta, lembrando que a pergunta deve ser voltada diretamente ao assunto que foi deliberado aqui pelo presidente SAMAI. Palavra, então, agora com os vereadores que quiserem fazer pergunta. Vereador Gilson. Bom dia a todos. Secretário, presidente, na verdade, respondendo aqui, me direcionando ao senhor, eu visitei o SAMAI, fiz diversas cobranças também, mas um questionamento que me faz aqui é que a gente vive numa região que, inevitavelmente, há muitos anos, desde quando eu me conheço por gente, sofre de intempéries, sofre de chuvas. Por que o nível de turbidez ela é maior agora do que era no passado? Só para entender esse problema. Porque, realmente, como eu disse, nós temos muito tempo aqui na nossa cidade passando por esses problemas de tempestades e chuva, e não vai mudar, vai continuar. O senhor aqui acabou explicando também a questão dos investimentos, e é preocupante, porque muito investimento a longo prazo, mas nós vamos viver todos os dias, todos os anos daqui para frente, de volta a intempéries em outras cidades, como Rio do Sul para cá, e nós vamos passar de novo por esse sufoco. Então, médio prazo, o senhor também colocou algumas soluções aqui, mas a gente precisa realmente entender por que. Vereador Gilson, obrigado pela pergunta. Vereador Gilson, obrigado pela pergunta, pelo questionamento. Essa questão não é só do município de Blumenau, mas sim de todo o Vale, né? Infelizmente, a falta de fiscalização nas margens de ribeirões, as construções irregulares, as plantações e lavouras irregulares, tudo isso prejudica, né? Foi o desmatamento, todo esse prejuízo ao meio ambiente, toda essa sujeira que é jogada no ribeirão, toda essa falta de cuidado com o meio ambiente prejudica, leva esses entulhos, leva esse lixo e o crescimento descontrolado que prejudica ainda mais o meio ambiente, né? Sem um plano diretor mais punitivo, não estou falando só de Blumenau, mas de toda a região, e isso prejudica o meio ambiente sendo prejudicado, toda essa sujeira de lavoura, construção irregular, prejudica ainda mais ainda quando dá uma enxurrada, ou prejudica algum município acima, acaba trazendo essa sujeira e prejudicando a nossa captação de água. A curto prazo, o que a gente está fazendo é as placas, né? Claro, 6 meses, o mínimo é 6 meses de fornecedor entregar essas placas, né? A licitação, mas eu não posso dizer para o senhor que amanhã vai estar resolvido. Presidente, já foi falado aqui, tem que deixar bem claro. A pergunta tem que ser dirigida para a mesa. Não pode se virar uma conversa paralela, senão perde o efeito da sessão. Ok. Próximo.
Nós temos tempo regimental, aqueles que pretendem ir já fazem a fila para nós podermos dar seguimento aqui na continuidade das perguntas. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, população. Bom dia, secretário. Obrigado por estar aqui respondendo esses questionamentos. Em um minuto, eu gostaria de fazer 3 perguntas breves. Primeiro, querendo saber, senhor secretário, se ao longo dos próximos aproximadamente 10 anos, as receitas estimadas do SAMAI serão suficientes para fazer as melhorias no sistema de forma que garanta o abastecimento para a população, ou se será necessário o aporte de recursos externos por meio de pastas gerais da Prefeitura ou outros investimentos. Uma segunda pergunta é saber por que, no dia 1º de fevereiro, este vereador, por meio do seu gabinete, protocolou um ofício à Vossa Senhoria que nunca recebeu um retorno sobre uma visita técnica para entender os problemas relacionados à ETA 2. A gente nunca recebeu uma positiva ou negativa, mesmo tendo a confirmação. E, por fim, gostaria de entender por que, mesmo o SAMAI tendo tão baixa capacidade de investimento operacional, existe um contrato ativo de aluguel de um carro de luxo, um Renegade. Obrigado. Presidente, a palavra está com o senhor. Presidente, respondendo às perguntas aqui feitas, primeiro o SAMAI tem sim, tem condições de não só com recurso próprio, por isso tem financiamento, mas tem condições sim de pagar esse financiamento. O SAMAI fatura quase 15 milhões mensais, né, tem os seus gastos, tem os seus custos, teve um superávit de 20 milhões que estão sendo reinvestidos em tubulação, em melhoria, no reservatório da Itopava Norte, por exemplo, e referente ao ofício do vereador, né, o vereador fez um ofício, a gente estava com problemas que eu acho que é mais importante resolver os problemas técnicos e dar atenção à população, mas sim, as portas do SAMAI sempre estão abertas, o SAMAI está lá e visita técnica tem que ser com técnicos, vereador. Seria isso a minha resposta. Obrigado. Obrigado. Próximo. Sem manifestação, por favor. Próximo vereador. O tema aqui não é o carro, o tema aqui é a água. O tema aqui, senhoras e senhores, o tema aqui é a falta d'água. O problema de carro e de estrutura se conversa lá diretamente. Aqui a sessão tem um só tema. Com a palavra, o vereador Tuca. Obrigado. Senhor presidente, obrigado pela presença aqui, presidente Mica. Gostaria de realizar um questionamento em relação à avaliação da aquisição de estações de tratamentos compactas. O SAMAI tem algum estudo nesse sentido? Justifico. Esses equipamentos podem ser utilizados de forma modular, dando mais versatilidade e capacidade de resposta para a SAMAI. Pode ser possível transportar equipamentos, e também de uma forma inteligente, como já tem no SAMAI. Então, eu gostaria, essa primeira pergunta, né, das compactas, porque elas funcionam muito melhor e podem ser removidas. A segunda pergunta, rapidamente, é dizer, porque foi aprovado aqui nessa casa há mais de um ano, nós aprovamos aqui mais de 26 milhões de dólares para fazer. Por que essa demora tão grande para fazer as reformas? E, por último, por que vocês não têm um checklist dos equipamentos de reserva? Sendo que aconteceu um problema, foi se verificar o equipamento de reserva e também estava danificado. Então, essas 3 perguntas aí, eu acho uma sugestão aqui, fazer um checklist desses equipamentos de reserva. Com a palavra, vereador, presidente Mica. Presidente, respondendo às perguntas aqui encaminhadas, ETA compacta sim, né? A gente tem um estudo, inclusive, por isso, a aquisição de uma ETA compacta para a região da Vila Itopava. E vereador, presidente, as ETAs compactas, inclusive, elas não podem ser colocadas em qualquer lugar, né? Tem os mananciais que não é permitido nem a outorga, né? Então tem que ter uma outorga, tem que ter a capacidade do manancial para gerar a estação e o tratamento e a distribuição. Então não é em qualquer local, mas sim tem os estudos disso. Referente ao financiamento, vereador, presidente, referente ao financiamento, a Câmara foi muito parceira e, inclusive, não é os 26 milhões de dólares somente para o SAMAI, né?
a primeira etapa do SAMAI é essa, o termo de referência da captação está pronto, está uma questão orçamentária que termina na próxima semana, atualização orçamentária, e daí sim vai para colocar nos moldes internacionais e vai para a licitação. Referente às checklist de equipamentos, são feitos sim, né? O equipamento reserva não estava com defeito, o equipamento reserva apresentou defeito quando ele trabalhou uma noite toda, e daí sim apresentou defeito. Inclusive, falando de equipamentos reserva, está sendo adquirido mais 2 equipamentos reservas, tanto para a ETA 1 quanto para a ETA 2. Obrigado. Próximo inscrito. Presidente Mica, queria... o tempo é curto até para elaborar uma pergunta. A questão é que Blumenau não pode mais ficar nessa situação, o povo não pode passar por situações que a gente está aí já de ano em ano vivenciando, sempre as mesmas desculpas, sempre a mesma história. Nós fizemos a nossa parte, ficou bem claro na sua fala aqui, os vereadores fizeram a sua parte, nós queremos gestão, queremos realmente os projetos saindo do papel e queremos que novas ideias, aquelas sugestões que fizemos aqui também possam ser analisadas. Por que não? Né, quando se fala da turbidez do rio Itajaí, não sei o que, não se faz novas captações, a exemplo lá na Grande Velha. A Grande Velha, por exemplo, não poderia estar passando dificuldade com água, nós temos vários ribeirões lá, e a água de lá é com certeza muito mais limpa do que a do rio Itajaí-Sul, porque não se capta aquela água, se faz a distribuição, se faz um investimento nesse sentido, que há tempo nós estamos fazendo sugestão. Estou só dando um exemplo, porque não é só fazer crítica, a gente traz as sugestões, agora cabe ao SAMAI e o corpo técnico também analisar essas possibilidades. Obrigado. Presidente Mica, palavra com o senhor. Presidente Almir, já tem estudos e posso encaminhar essa casa referente aos mananciais do bairro da Grande Velha. Infelizmente, nenhum manancial comporta uma ETA compacta para dar estruturação para toda aquela região, porque quando a gente faz o investimento de uma ETA compacta, a gente tem que fazer o investimento que o manancial permita a gente colher essa água, captar essa água, distribuir para aquela região e ele próprio se pague o investimento. Então, infelizmente, na região da Grande Velha, não tem nenhum manancial que a gente consiga botar uma ETA compacta. Obrigado. Próximo. Não tem mais nenhum inscrito. Eu vou fazer uma pergunta também, presidente, chegou a mim, para que de cunho... Chegou até o nosso gabinete e, para mim, até causa uma certa curiosidade, porque a gente sabe e a gente entende que, muitas vezes, o que é mencionado nas redes sociais, nem tudo é verdade. Tem muitos que vão aí, querem se aparecer, fazer show, mas não denunciam. Se tem uma denúncia, vão lá e denunciam. Não fica fazendo show, alarmando e não fazendo o papel que deveria fazer de cidadão. Um cidadão perguntou que ele queria instalar um aparelho de ar antes do registro. Parece que foi proibido isso. O senhor sabe dizer alguma coisa disso aí? Presidente, não é do meu conhecimento, mas se for... Né, que nem o senhor falou, que faça denúncia, que procure os nossos canais comerciais, que faça, que instale então esse produto, esse aparelho e que faça essa medição. Claro, a gente está trocando o nosso corpo de hidrômetros, né, que passava mais de 10 e 15 anos, agora a gente já trocou mais de 60 mil hidrômetros no município, a gente tem 162 mil economias no município, com certeza a gente vai fazer a troca e se tiver alguma reclamação, a gente com certeza faz o reparo. Obrigado. Vereador Alemão, Vossa Excelência tem 1 minuto para fazer a primeira pergunta, depois as considerações do presidente, e o senhor terá, no final, mais 3 minutos. É isso, né, assessoria? Senhor presidente, Mica, obrigado, né, por nos atender, mas sabe que falta, a gente sem energia se vira, agora sem água não, tá? E assim, eu tenho várias perguntas, mas não vai dar tempo, então vou, olhando assim, eu vi esses dias que a nossa ortoga, nós ficamos mais de 50 anos sem autorização para pegar água, e faz 3 anos que foi liberado para nós pegar a água do rio. E me admira muito que nós temos a AGIR, uma agência reguladora, e agora, tu falando assim, tu falou que está faltando placa em alguns segmentos nossos, então assim, eu não consigo entender, né, como é que nós estamos aqui há tanto tempo precisando de água, né, e agora consegui minha ortoga, como é que alguém libera sem primeiro consertar a casa? Né? E uma coisa que também chamou a atenção, que talvez assim, não é só... Na enchente de 2008, a gente pegou o clareante, foi um caso de guerra, né? Talvez hoje, sei lá, se não é usado mais isso, mas o que também me chama muito é a buracada. Então, eu estive olhando ali, nós tivemos uma empresa que hoje está consumindo 10% do nosso faturamento. Com a palavra,
Presidente. Presidente Almir, referente às placas dos decantadores, né, eu não posso falar de outras gestões ou por que faz 20 anos que a ETA deveria ter sido revitalizada. Né, cada gestão joga com o seu jogo de tabuleiro, o seu jogo de xadrez e sabe o que priorizar. Essa gestão, e junto com a Câmara de Vereadores, está priorizando cuidar das pessoas e construir um futuro melhor e, com certeza, pensar não só daqui a 10 anos, não só daqui a 20, mas sim pensar daqui a 50 anos para não ter mais falta de abastecimento e nem intermitência no sentido da cidade de Blumenau. Né? Vocês têm que lembrar que a água não é um bem interminável, né? Mas a água faz parte da vida, com certeza. Presidente, ninguém quer aqui, nenhum trabalhador do SAMAI quer que as pessoas passem por necessidades ou passem porque eles estão todos os dias lá. Nós são 380 funcionários que estão todos os dias lá trabalhando e se esforçando para levar uma água de qualidade a todo o município. Obrigado, vereadora Simara. Lemon. Obrigada, presidente. Bom dia, secretário. Obrigada por estar aqui para esclarecimentos. A gente está recebendo alguns questionamentos de alguns munícipes da cidade. A gente tem bastante requerimento encaminhado ao SAMAI. E uma das coisas que a gente tem recebido de pontuação é a questão da ETA 2, que está tendo bastante vazamento e está uma situação complicada. Qual que é o procedimento que está sendo feito para que isso seja resolvido? E uma outra situação, a gente até encaminhou para o CETERB, acredito que em pouco tempo o senhor vai estar recebendo, sobre a questão das bombas que são colocadas no início da rua para suprir a necessidade da falta de água dos moradores, mas tem algumas bombas que acabam não conseguindo dar conta da demanda. Existe dentro desses valores, desse investimento, alguma proposta para que seja ampliada essa questão dessas bombas? Obrigada, presidente. Presidente, sim. O rompimento das redes, sim, é constante, porque as redes são velhas e vão sendo substituídas, como, por exemplo, a obra em parceria da Rua dos Caçadores, com a BRK e a Secretaria de Obras, como da Frederico Endes, como da Gustavo Zimmermann, como da Pedro Zimmermann, que logo vão iniciar. Essas redes têm que ser substituídas, né? Essa interligação é que vai fazer o sistema todo voltar à normalidade, né? Toda essa interligação. Referente a esse bombeamento, aos booster, quando é feita toda a interligação, é colocada maior pressão. Claro que algumas bombas dessa, eu vou dar um exemplo, por exemplo, da região da Fortaleza Alta, que tinha uma bomba de 5 CVs, a potência dela era 5 CVs. Ela foi alterada para um bombeamento de 10 CVs, a partir do momento que conseguia chegar mais água lá, e essa de 5 CVs não foi descartada. Ela foi colocada mais à frente, por exemplo, na João Klein. Vereadora Cris. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário, e a todos aqui presentes, colegas vereadores. Eu queria só esclarecer uma conversa também que a gente teve no WhatsApp, né, que eu sempre, quando a população comenta, assim, com todos os vereadores, que algum local está sem água, a gente se dirige, né, ao secretário, e o secretário sempre acaba dando posicionamento. Esses dias era 11h30, né, o secretário estava com a equipe na ETA 3, e nós estávamos verificando a questão da água. Aí o secretário me explicou, mas como é uma dúvida da população, acho que é legal também só colocar a questão das ruas, onde que a gente tem muitas pessoas, né, que têm vulnerabilidade social e que ainda não tem caixa d'água, que elas ainda acabam tendo um comprometimento, a água demora mais a vir para esse público. Só explicar, porque eu expliquei para os moradores, mas acho importante também, né, para a população saber. Obrigada. Presidente, é uma questão muito crítica em alguns pontos pela vulnerabilidade da população que não tem caixa d'água. Para vocês terem conhecimento, cada pessoa pela ONU tem um consumo mínimo por dia de 158 litros. Então, uma família que reside 6 pessoas, que a maioria é de 4 a 6 pessoas, em determinadas regiões do município, não adianta, né? Infelizmente, não consegue ter uma caixa de 200 litros, e uma caixa de 200 litros não vai nem refrescar quando tem uma intermitência no abastecimento, né? Infelizmente, teria que ter uma caixa de 1.000 ou 1.500 litros.
Infelizmente, quem não tem a sua reservação sofre mais, sente primeiro, porque é direto da rede. Mas o consumo médio de cada pessoa é 158 litros por dia de água. Obrigado. Presidente, o senhor pode se sentar aqui, você não fala mais. Agora, com a palavra por 3 minutos, o vereador Alemão na tribuna. Considerações finais, vereador Alemão, não dá para responder pergunta, tá? Bom, senhores, a água vai faltar. Isso aí não tenha dúvida que está cada vez secando mais o manancial, então, assim, é um problema muito sério. Mas, assim, eu gostaria de saber qual é a nossa capacidade de produção, tá? Que futuramente, daí o senhor pode me responder mais tarde, mas, assim, a Blumenau hoje, nós temos quantos reservatórios? Tá? Quanto nós temos capacidade de produzir? Tá? E o que também me assusta aqui, senhor presidente, é que nós temos contrato emergencial, tá, para concertos, que não são nem licitados, né, que já está 2 anos aí, quase 1 ano e pouco, e que eles tinham um custo antes de 550 mil por mês, mais ou menos, tá, para manter isso aí. E hoje tem uma empresa que está custando quase 10% do faturamento bruto do negócio aqui. Chega a dar 1.300 milhões. Será que a empresa está qualificada para esse tipo de serviço? Porque, assim, é uma questão, porque hoje não está faltando água só porque choveu, turbidez, etc. Está faltando por um monte de coisa. E, assim, senhores, uma coisa que vai refletir muito para o futuro nosso, no futuro próximo aí. Tentei passar nessa casa aqui alguns projetos sobre captação de água de chuva nas escolas, né, que em 2004 aqui tinha um vereador aqui, o Marçal, tá, que me deu uma placa, uma homenagem, que a nossa empresa, desde 96, usava água de chuva. Tá? Então, assim, ó, a água vai faltar, gente. Quando a gente tenta botar nas escolas, que são 80 escolas ICI, tu imagina quanta água nós ia economizar para essa turma aí que precisa produzir. Porque hoje tu usar uma água com cloro e flúor na descarga do banheiro e lavar a calçada é uma tempestade de burrice. Tá? E eu estou em Blumenau aqui desde 77, falta água. Tá? Então, assim, hoje nós temos que olhar o fator da água com outros olhos. Tá? Vamos olhar aqui agora aqui para o Pomerode, a cidade vizinha. Eu estou achando que o nosso sistema aqui não tem capacidade de manter essa cidade. Tá? Quando a gente não tem capacidade, o que a gente faz? Dá para outro tocar. Tá? Privatiza. Dá para outro tocar. Porque agora vamos gastar aqui 25 milhões de dólares. Tá? Então, assim, ó, o SAMAI não é eu não vou questionar o presidente, tá? Mas, assim, ó, o SAMAI não pode ser um órgão político, ele tem que ser técnico. Tá? Eu fui conversar com os ex-presidentes do SAMAI, né? Em 2012 foi os últimos projetos que fizeram, que projetaram a cidade para 5, 10, 15, 20 anos, e depois ficou na gaveta. Não foi mais. Conversei com alguns funcionários que trabalharam 25 anos, Maurício Laus, que é engenheiro do SAMAI, foi contratado, né? Se aposentou e não conseguiu fazer nada. Então, assim, senhores, tá? Temos que rever, a população precisa de água, nós todos precisamos de um bem-estar geral. Obrigado, senhor presidente, desculpa alguma coisa, mas estamos cobrando. Obrigado, vereador Carlos Wagner Alemão. Dando sequência agora na sessão, eu quero agradecer a presença do presidente SAMAI e deixar as considerações da presidência que o problema da água na cidade de Blumenau é um problema de grande interesse de todos aqui que estão nessa casa, estão trabalhando junto com o Executivo para tentar resolver. É inadmissível, todos sabem disso, né? Chegar nessa época do ano ou chegar, né, no século XXI ainda estarmos pendentes de ter água potável dentro da nossa casa. Mas nós entendemos também o esforço que está sendo feito e precisamos cada vez mais aprimorar, porque o cidadão paga os seus impostos, ele precisa ter, no mínimo, o respeito de ter a água e os seus benefícios que são de responsabilidade nossa. Essa casa está aberta para conversa. Os moradores, as pessoas que estiveram aqui hoje, que se quiserem fazer requerimentos, fazerem pedidos, todas as assessorias dos vereadores estão à disposição, e se na frente precisarem de outras conversas, se não forem atendidos em algum departamento do município, a casa está aqui para exatamente poder resolver esses problemas. Obrigado, presidente Micael, obrigado aos vereadores que fizeram a palavra, obrigado ao público que veio comparecer aqui.